Oi, pessoal, espero que todos aí estejam bem. Bom, no vídeo passado nós falamos aí um pouco sobre os carboidratos, como que eles agem aí no nosso organismo, para que precisamos dele, como que ele pode contribuir aí para a nossa reeducação alimentar, né, para a nossa dieta, enfim, para o emagrecimento. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto. Então, se você perdeu esse vídeo, corre lá e assiste, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre dois tipos de carboidratos, a diferença entre esses dois tipos, que são os carboidratos simples e os carboidratos complexos, tá? Carboidrato simples é a batata baroa, é o pão branco, o macarrão, o arroz branco, tá? Enquanto os carboidratos complexos são aqueles carboidratos que geralmente são integrais, né? Então, arroz integral, macarrão integral, entra aveia também, algumas frutas, tá? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de carboidrato? Basicamente, o índice glicêmico, que nós chamamos aí de IG, tá? Carboidratos simples são aqueles carboidratos que têm um maior índice glicêmico, enquanto os carboidratos complexos têm um menor índice glicêmico. Tá bom, Thaís, entendi, mas e aí, o que muda? Quando nós ingerimos carboidrato simples, a absorção dele no nosso organismo é mais rápida. Isso resulta aí numa maior taxa de açúcar no nosso sangue. Enquanto os carboidratos complexos têm aí a função contrária. Então, a absorção dele é bem mais devagar, é bem mais lenta. O que isso quer dizer? Bom, quando nós ingerimos, então, esses carboidratos simples, isso gera, como a absorção deles é bem mais rápida, gera aí um pico de glicemia e, em seguida, de insulina. Então, nosso organismo entende que o excesso de carboidrato não é necessário na nossa corrente sanguínea. Então, ele tira isso de circulação e armazena em forma de quê? Gordura. Já o carboidrato complexo, como ele tem uma maior quantidade aí de nutrientes e fibras, a sua digestão, assim como a sua absorção aí no organismo, é mais lenta. Então, a digestão provoca aí uma maior saciedade, o que ajuda bastante aí na reeducação alimentar, né, no emagrecimento, e também proporciona uma menor taxa de açúcar no nosso sangue. Então, de outra forma aí que o carboidrato simples eleva a taxa de glicemia no sangue e dá picos de glicemia e insulina, o carboidrato complexo não, tá? Por isso que ele é sempre indicado aí nas reeducações alimentares, nas dietas, no processo de emagrecimento, tá? Mas olha só, carboidrato complexo tem seus nutrientes, tem suas fibras, mas em excesso tudo faz mal. Então, não adianta você enfiar a cara nos carboidratos complexos aí, batata doce e aveia, enfim, e achar que também vai emagrecer. Tudo em excesso é armazenado, quando a gente fala em carboidrato, é armazenado como gordura. Principalmente se você não utiliza, lembrando que a gente falou no vídeo anterior, o glicogênio. Tá? Os carboidratos simples, da mesma forma que nós também falamos no vídeo anterior, não é um vilão. E ele pode sim te ajudar aí muito na sua reeducação alimentar, no seu processo de emagrecimento ou até ganho de massa, tá? Massa magra. Mas esse auxílio aí do carboidrato simples na sua reeducação alimentar, no emagrecimento, nesse processo de emagrecimento, para ele ser efetivo, ele tem que ser devidamente utilizado. Então, ele pode te auxiliar, mas você primeiro precisa entender qual é a quantidade da sua necessidade e qual tipo de carboidrato você precisa. Vamos a um exemplo. Se eu faço uma atividade física, por exemplo, de musculação, eu preciso ingerir algum alimento antes da minha atividade física que me proporcione uma energia rápida. Para a energia rápida, voltando um pouquinho lá na parte de índice glicêmico, nós precisamos de alimentos de índice glicêmicos maiores, porque a absorção é mais rápida e eu tenho mais urgência aí na utilização desse glicogênio. Né? Diferente, por exemplo, de quando nós fazemos uma atividade aeróbica. Então, nessa atividade como uma caminhada, até uma corrida, você precisa que esse glicogênio seja liberado aos poucos. Então, nós precisamos do tipo de carboidrato
complexo. Então, veja bem, os dois tipos de carboidrato são muito importantes, nós precisamos deles desde que saibamos usar, né? Então, independente aí de se é carboidrato simples ou complexo, precisamos usar isso com responsabilidade, de acordo com as nossas necessidades. Bom, pessoal, contudo, vou deixar aí uma lista aí de alguns alimentos, alguns exemplos aí de carboidrato simples, complexo, para vocês brincarem um pouquinho. Não tenham medo da utilização do carboidrato, desde que seja de acordo com a sua necessidade, tá? Aí, aos amantes do carboidrato simples, volto a reforçar uma dica que eu dei no vídeo anterior. Então, sempre coloque aí alguma fibra junto, isso retarda essa absorção, faz com que essa absorção, mesmo no carboidrato simples, seja um pouco mais lenta, tá? E dê preferência sempre para os carboidratos complexos, exceto, lógico, quando a gente tem alguma ação aí especial, como, por exemplo, uma atividade física e tal. Então, vocês precisam identificar que tipo de energia vocês precisam. Se é uma energia rápida, né, que a absorção é mais rápida, que a gente já sabe que são os carboidratos simples, ou se eu preciso fracionar aí esse glicogênio durante um período maior, tá? Bom, essa análise eu acredito que vocês agora já consigam fazer. Então, utilizem todas as informações com responsabilidade e boa alimentação.